Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Marcelino e vamos nessa manhã estudar mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre Lucas capítulo 17, versículo 11 a seguir, a cura dos 10 leprosos, tá certo? Vamos lá a partir do versículo 11. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram lá ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a lepra aqui. A lepra, esses homens viviam sob a margem da sociedade. A lepra isolava o povo da sociedade, era degradante, era excludente, entendeu? Então eles não podiam viver na sociedade, eles tinham que parar uma certa distância de qualquer pessoa que estivesse próximos a ele. Então, se alguém fosse chegando, eles tinham que dizer imundo, imundo. Então não podia se aproximar, viviam isolados, tá certo? Então a lepra é como se fosse um pecado que a pessoa vivia, tá? Então veja bem, vamos continuar aqui, São Lucas capítulo 17, versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Levantaram a voz, quer dizer, gritaram de longe, era um clamor: Senhor, olha aqui, nós somos leprosos, tem misericórdia de nós, entendeu? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então aqueles homens gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós, tá certo? Eles reconheceram quem era Jesus, tá? Ouviam falar de Jesus, nunca tinham visto, mas quando viram Jesus, vindo com uma grande multidão, eles clamaram grande, tá? A fé se aperfeiçoou no momento em que eles reconheceram quem era Jesus, aquele que vinha vindo ali poderia curá-lo, tá? Então, ele também chamaram ele de mestre, um título, rabi, mestre, aquele que poderia resolver o problema deles, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui e explicar para vocês. Tá com dúvida, tá com problema, falta de fé, cura, precisa de uma libertação? Chame o Mestre Jesus. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, tá certo? Tá? Eles, aqui na palavra de Deus que eu estou lendo aqui, não pediram dinheiro, não pediram posição, pediram misericórdia, tá? A palavra misericórdia quer dizer o coração de Deus tem dó das nossas misérias, tá? Isso é a palavra que misericórdia. Então, Jesus dando para eles, vamos continuar aqui, estou com a palavra de Deus aqui, continuando aqui, e quando ele os viu, quando Jesus os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, tá bom? Eles sabiam que eles eram imundos, mas acreditaram na palavra do Cristo. Ninguém podia se aproximar do sacerdote imundo, nem de qualquer outra pessoa, mas a palavra de Deus que garante que eles partiram com a convicção do que era certo e foram imediatamente curados no caminho. Está escrito aqui, ó, e indo eles ficaram limpos, no versículo 14. E indo eles ficaram, já estavam andando, já ficaram limpos, já foram curados, entendeu? Como é que é? Tá? Então, veja bem, o versículo 15 aqui da palavra de Deus aqui, ó. E quando um deles viu que tinha curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Todos receberam milagre. Todos foram curados, tá? 9 seguiram o seu próprio caminho. Foram cuidar das suas vidas. Foram voltar para suas famílias, entendeu? Foram lá e falaram: agora eu estou curado, posso entrar no templo, posso entrar na sociedade, posso ir para qualquer lugar, tá? Mas não, um voltou, tá? 9 seguiram seus caminhos, mas um voltou. Vamos continuar aqui com a palavra de Deus em São Lucas 17, 15. Então um deles, quando se viu que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, não teve vergonha, não teve medo, não teve nada, tá? E caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, tá? Aqui eu paro um pouquinho porque a Bíblia diz assim, ó:
E este era samaritano. Este era samaritano. Veja bem, os samaritanos não se davam com os judeus. Não se davam com os judeus. Era uma rixa antiga. Uma rixa antiga. Jesus era judeu, ele era samaritano. Ele não podia nem se aproximar. Existia uma rixa política aqui, uma rixa religiosa muito grande, já desde o tempo lá da Mesopotâmia. Então, amados, veja bem, mas ele voltou glorificando a Deus. Jesus percebe a ausência e Jesus fala, olha aqui, versículo 17, não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Jesus percebeu a ingratidão, entendeu? Então veja bem, irmão, a ingratidão deixa Jesus muito triste, tá? Muito triste, tá? O samaritano era desprezado pela sociedade. Era um camarada que ninguém dava valor, tá? Mas a gratidão dele fez com que ele recebesse uma bênção, entendeu? Olha aqui, ó, no versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, tá? Ele não foi apenas curado, mas foi salvo também. A salvação alcançou ele. Pense nisso, tá bom? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.